Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre os consultas SQL. Eu vou trazer um pouquinho o comando mais detalhado. Algumas pessoas me perguntaram aí nos directs como é que funcionava as consultas, né? E basicamente eu vou explicar alguns conceitos da última aula, ok? Então para isso, né, nós estamos vendo aqui o nosso um select padrão, né? Uma consulta numa base de dados bem simples, bem tranquilo, e nós vamos estruturando ela até que nós consigamos aí entender por completo o que está sendo utilizado aqui. Bom, então o primeiro comando que nós temos aqui é o select. Este é o comando responsável por extrair os dados de um objeto, né, no banco de dados. Aí pode ser uma tabela, uma view. Em alguns casos, né, nós podemos extrair dados de uma store procedure. Então, este aí é o comando responsável por extrair os dados. E aqui a gente tem um asterisco. Para que serve o asterisco? Vamos imaginar que eu queira trazer todas as colunas de uma tabela, de um banco de dados ou de uma view. Então eu uso o asterisco. Eu não preciso saber o nome de todas elas. Imagina lá que deve ter 50, 100 colunas uma tabela e você não se recorda de todas elas ou não quer digitar o nome delas. Então, com este caractere aí específico, o asterisco, você pode retornar todas as colunas de uma tabela, de um objeto lá do banco de dados, né? Então aí você está dizendo para o SGBD, olha, me traga todas as colunas da minha tabela, do meu objeto lá do banco de dados. Um detalhe, quando eu coloco o asterisco, as colunas serão retornadas na ordem em que eu construí essa tabela lá no banco de dados. Então, se eu tiver nome e depois o ID, ele vai respeitar essa ordem e não ID e nome, ok? Como eu gostaria que aparecesse, ok? Então, sempre que eu coloco o asterisco, ele vai respeitar a ordem que está lá na tabela, na construção dessa tabela ou da view. Bom, o próximo comando aqui é o from, né? Então ele representa de onde, né, eu quero extrair esses dados, né? De qual objeto lá do banco de dados. Então ele é um comando que é responsável por dizer para o nosso SGBD de onde eu vou extrair os dados. E aqui nós informamos ao SGBD qual o objeto do banco de dados nós queremos extrair. Neste caso, tab cliente, ok? Então nós informamos aqui o objeto, uma tabela ou uma view. Neste caso, uma tabela, tab clientes. A gente termina a nossa consulta SQL com um ponto e vírgula, que nada mais é de que um caractere aí de fim de instrução. Então eu poderia ter duas consultas SQL, uma embaixo da outra. Então o SGBD executaria a primeira consulta e logo em seguida a próxima consulta, ok? Vamos aprofundar um pouquinho mais. E no caso, quando eu não quero utilizar o asterisco, eu sei os nomes da tabela, ou eu preciso fazer alguma tratativa no nome dessa tabela, né? O que eu faço? Eu especifico aqui na cláusula do select, né? Então nós podemos ver aqui que eu estou especificando o campo ID, vírgula, o campo nome. Então, sempre que eu vou ter mais de um campo a ser especificado no select, eu tenho que separá-los por vírgula. Isso é uma característica dos SGBDs, ok? E aqui uma outra dúvida que surge com frequência que eu recebo é por que eu uso aspas duplas. Bom, no caso do Postgres, ele exige que quando eu vou colocar um alias para um nome de campo, né, eu informe ele entre aspas duplas, porque senão ele não vai conseguir entender que aquilo que eu estou dizendo para ele é um alias, ok? E uma outra dúvida que surge também, muito frequente, é porque neste caso eu estou usando aspas simples. Porque neste caso aqui, eu estou falando para o Postgres, olha, eu estou passando para que você execute caracteres do tipo texto, uma string, ok? Então, para que o Postgres reconheça, o SGDB reconheça, eu passo ele entre aspas simples. Isso é uma regra do nosso SGDB. Então, toda vez que eu vou passar um campo do tipo texto, no caso aqui a gente está passando para o like, consulte tudo que inicie com fr, com fir,
dentro da nossa tabela de clientes. Então eu passo com aspas simples. Vamos para um próximo exemplo? Muitas pessoas me perguntam por que eu estou passando com parênteses. Esses parênteses são uma parte do comando. E o que isso quer dizer? Que quando eu estou usando o count, eu vou abrir e fechar parênteses e informar para ele por qual campo eu quero que ele faça a execução deste comando. Então, pensando que se fosse um sum aqui, um sum é um comando para fazer a soma. Eu poderia passar para ele, olha, some a quantidade de produtos vendidos da tabela de vendas. Então, eu estou passando dentro desses parênteses qual o campo que eu quero que o SGBD faça a soma. Então, poderia ser uma média. Então, eu poderia usar o AVG e entre parênteses colocar o campo para que eu faça a média. Então, isso é um padrão utilizado pelo comando, ok? Sempre que eu vou utilizar um comando, eu preciso informar para ele por qual campo. E para isso eu uso ele entre parênteses. Uma outra dúvida que surgiu com muita frequência, por que eu não utilizei as aspas simples neste comando? Por que eu não utilizei aqui? Porque aqui eu estou falando que é um campo do tipo inteiro, então eu não preciso passar, né? O Postgres vai entender que este campo ID do estado é um campo do tipo inteiro. E para isso eu não preciso colocá-lo entre aspas, ok? Então, esses foram alguns exemplos de como estruturar a sua consulta SQL, ok? Utilizando o Select. Então, esta é uma forma de você estruturar a sua consulta SQL. Existem outros modelos que a gente, conforme for avançando o nosso curso aí, eu vou explicando mais a fundo cada detalhe das construções, ok? Até a próxima!